Páscoa, Asmos. Se você olhar atentamente para essa carta, você vai ver que Paulo estabelece uma linha do tempo profética dentro dessa carta e ele sempre vai levar o assunto para a escatologia, ainda que tratando de assuntos literais do nosso dia a dia. Ele está corrigindo a igreja com as festas, as quais não são estudadas pela maioria das igrejas hoje. Eles apenas falam se cumpriu em Cristo. Tem gente que não sabe nem mencionar o nome das 7 festas, o que não é grande coisa. Apenas saber mencionar os nomes, ou apenas saber os nomes e as datas. Não, você tem que saber muito bem o que era feito, basicamente o que era feito, e até profundamente você deveria saber, porque é baseado na liturgia dessas festas no modelo da Antiga Aliança, que a gente consegue entender a escatologia do futuro. A lei não servia de aio somente para conduzir a gente a Cristo. Embora Paulo fala que a lei serviu de aio, em Gálatas, olha só que difícil o assunto, né? Paulo fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio, mas no sentido da praticidade das festas. No sentido de você achar que você está debaixo do pecado e precisa de sacrifícios de animais e de um templo para você ser conduzido pela verdade. Nesse caso, Cristo teria vindo em vão. Mas a lei de Deus não consiste só em festas, em literalidades, como se praticar, em sacrifícios, em primícias. A lei de Deus, num todo, ela revela coisas escatológicas. Então nós precisamos da lei para apontar, porque ela aponta para as coisas escatológicas. Nesse sentido, nós precisamos da lei ainda. Tanto é que Paulo, às vezes nas suas cartas, principalmente assim Romanos, ele pega textos dos profetas, dos salmos, e ele chama isso de lei. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado para não misturar as coisas que Paulo fala, porque realmente essas questões do Senhor, elas são complexas. Por isso que às vezes parece que Paulo está a favor da lei, às vezes parece que ele está contra a lei, porque a palavra lei é usada para um monte de coisas. Tudo se resume em lei da Antiga Aliança e lei da Nova. Tudo bem, tá certo. Tudo se resume assim, se for bem resumido mesmo. Mas, porque as pessoas leem e entendem aspectos errados da lei, acha que não precisa estudar festas, não precisa estudar datas, não precisa estudar as palavras dos profetas. E aí é impossível você entender o que Paulo está falando na carta. Quando ele fala de primícias, de ressurreição, de dia da redenção, ele está usando tudo as festas aí. E Deus escondeu coisas profundas lá na lei, que nós precisamos até de porções dos profetas para entender o livro do Apocalipse. Ou seja, a lei ainda está nos instruindo. Agora, a prática, o modo de viver, isso muda. Nós não estamos mais debaixo de datas literais, no sentido da Antiga Aliança, entendeu? Não estamos mais. Porque não tem templo. Para praticar as festas no modelo da Antiga Aliança, precisa de templo, de um sacerdócio levítico, precisa de tudo aquilo. E aí, infelizmente, nós temos hoje os judeus messiânicos, que ao contrário da igreja dos gentios, eles olham para todas essas coisas, mas aí eles querem inventar um novo modelo para as coisas. É um modelo de prática, isso eu estou falando da igreja no geral, irmãos, a carta trata de tudo isso. É um modelo de prática que você olha para esse modelo, os quais eles querem fazer, e não é nem a Antiga Aliança e nem a Nova. Porque a Nova Aliança você pratica as festas, a Torá, a lei, você pratica na realidade, no seu modo de viver. Ainda que nós temos que olhar para as datas para entender coisas futuras, vocês sabem, né? As trombetas, a expiação e a festa dos tabernáculos, essas 3 festas ainda estão para se cumprir. Precisamos das datas, de alguns detalhes, mas para praticar no modelo que estava escrito, não tem nem como praticar. Porque nós precisaríamos estar debaixo da Antiga Aliança. E aí os judeus, eles eliminam os sacrifícios literais, os judeus messiânicos. Eles eliminam os sacrifícios literais e aí eles pegam alguns aspectos da festa literal, que não seja sacrifício, derramamento de sangue de animal,
e eles misturam com um modo que eles criaram para si. Entendeu? Por exemplo, na festa das cabanas, eles pegam frutas, sei lá, legumes, fazem um banquete, colocam tendas do lado de fora e eles acham que eles estão cumprindo a Torá. Só para se diferenciar da igreja dos gentios. Eles acham que é isso, irmãos. E se isso fosse verdade, todos nós teríamos que ser excluídos. Porque no mês 7, dia 10, tem que ter um dia de reunião, um dia de Shabat, um dia que não pode fazer trabalho algum e você tem que afligir a sua alma, mês 7, dia 10. E Deus deixou bem claro lá, quem não fizer isso está excluído do povo. Ou seja, quem não faz, supostamente, quem não estaria fazendo o que muitas igrejas dos judeus fazem, deveriam ser excluídos do povo. E não tem para onde eles correr, eles deveriam pregar isso. Só que eles não pregam isso, mas deveriam. Porque é um texto que realmente ele pode ser aplicado para a nova aliança também. Mas nós sabemos como que nós entendemos, como que nós devemos entender esse texto. Vai ter um tempo determinado onde nós vamos entrar na grande tribulação, vai se iniciar a festa das trombetas, por isso que no Apocalipse tem 7 festas, e aí nós vamos ter que realmente humilhar a nossa alma, viver em jejum, não vamos mais trabalhar conforme esse mundo, e nós sabemos aonde isso vai dar, né? Então quem não tiver a vida assim vai ser excluído do povo. Esse é o modo espiritual de se entender a festa, o recado que ela estava dando, e o modo literal de se viver. Para que no dia da expiação, mês 7, dia 10, eu falei aqui coisas do mês 7, dia 1, para que no dia da expiação, mês 7, dia 10, você tenha a redenção da sua alma, que vai se identificar com a vinda do Senhor Jesus. O dia da redenção, que Paulo costuma falar lá em Efésios. E a festa dos tabernáculos fica muito claro para a gente que fala a respeito do milênio. Então, não se vive as festas do Senhor como as igrejas dos judeus estão sugerindo para a gente. E o diabo, irmãos, ele está ali, só arrumando brecha. Começa assim, vamos fazer, é o nosso jeito, nós somos judeus. Começa assim, depois começa a virar lei. Quem não faz está debaixo de pecado. Depois essa lei, irmãos, começa a virar decreto mesmo, e quem não fizer o que eles fazem, não estão vivendo a Torá verdadeira. Ou seja, aí o diabo já arrumou brecha. Aí a sinagoga de judeus já virou sinagoga de Satanás. E aí eles vão ter que torcer muitos pontos da carta das cartas do apóstolo Paulo para eles poderem manter isso de pé. E já fizeram, muitos deles já fizeram. Compreendeu? E se você não estiver bem direcionado ali nas cartas de Paulo, principalmente Gálatas, Romanos e Coríntios, nesse aspecto, o que acontece? O judaísmo ele é um movimento, assim como o islamismo. O islamismo pode recrutar pessoas de qualquer nação, povo, língua ou nação, para fazer parte do islamismo. Não precisa ter a etnia, não precisa ser um árabe. O judaísmo é a mesma coisa. Tem correntes, né? Eles divergem. Tem o judaísmo que tem que ser mesmo judeu, nascido em Israel, ter a etnia mesmo ali, ter documento para ser considerado judeu e aí praticar o judaísmo proposto por essa linha. Mas no geral, aqui que a gente conhece no Brasil, em outros lugares do mundo, o judaísmo é uma religião. Tem muitos brasileiros de várias cidades do Brasil, de várias regiões, que hoje se dizem judeus, porque eles mudaram o seu modo de viver, deixaram a barba crescer, usam talit, usam kippá, usam até tefilim, e pronto, agora eles fazem parte dessa sinagoga de Satanás. Aí começa a estudar Talmud, e aí muitos, como eu disse, tem várias correntes, muitos começam a abandonar as coisas do Novo Testamento. Outros ainda usam as cartas de Paulo, são judeus messiânicos. Outros já não se consideram mais judeus messiânicos, porque eles acabam apostatando. E olha só, um dia eram evangélicos,
Um dia eram, sei lá, cristãos. E aí a pessoa está aqui no meio das igrejas dos gentios. Você sabe, a igreja está em decadência, cada vez mais cai. E chega uma hora que a pessoa fica enjoada, saturada das coisas do evangelho. E ela quer procurar um novo estilo de vida. E aí ela encontra um novo estilo de vida no judaísmo. Ela acha que ela encontrou agora a verdade. Não é assim que acontece? Lembra que Paulo fala de todo ventre de doutrina?